Deus não precisa ser defendido. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, Jó capítulo 8. Mas antes eu quero fazer 3 pedidos, como sempre fazemos aqui então nos nossos estudos. E o primeiro é para que você não apenas escute e curta esse estudo, mas compartilhe também com seus amigos para que outras pessoas venham a ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai conseguir fazer uma leitura anual da Bíblia. Então ela te ajuda a ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então nós temos estudos nas segundas, nas quartas, nas quintas, aos domingos. Na descrição desse estudo aqui no YouTube ou então no nosso Instagram, você pode acompanhar aí a programação semanal ali da nossa igreja, ver os dias, horários, temas dos estudos. Então, se você puder, venha e participe, porque eu tenho certeza que você será abençoado. E depois desses pedidos, então, vamos para o trecho de hoje. Jó capítulo 8, e eu quero ler com vocês o versículo 1 ao 3, que fala: Então Bildade de Suar respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Então agora a gente vê Bildade falando então a respeito da forma como Jó se defendeu quando ele foi ali nos capítulos 6 e 7, onde ele estava defendendo ali as argumentações de Elifaz. Então agora entra Bildade. E eu quero compartilhar com vocês um comentário aqui da Bíblia Thomas Nelson. Então eu aproveito também o ensejo para indicar essa Bíblia, é muito boa, comentários muito bons. Então, a intenção de quando eu estiver fazendo, usando em alguns dos capítulos aqui, né, como eu fiz anteriormente, pretendo fazer futuramente, usar o comentário da Thomas Nelson, que vai te ajudar, então, a você que deseja aprofundar um pouco mais na leitura bíblica, ver e saber e aprender a utilizar aí os comentários. Então, na Bíblia Thomas Nelson, o comentário diz o seguinte: o discurso de Bildade é bem mais curto do que o de Elifaz, talvez indicando a importância menor de seus argumentos, bem como sua idade menor, conforme o comentário que já foi feito anteriormente. Ele se limita à terceira parte do discurso de Jó, a amarga porção da humanidade. Bildade aparentemente provocado pela acusação que Jó fez a Deus, defende o Todo-Poderoso no versículo 3. Esse tópico domina todo o discurso de Bildade e ele afirma a alegação de Elifaz de que Deus não rejeita uma pessoa inocente, conforme o versículo 20. E o versículo 20 diz: Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Então, agora a gente viu aí, a partir do comentário da Thomas Nelson, que a intenção agora de Bildade é que ele venha fazer então uma defesa de Jó. Uma defesa de Deus. E é certo que você talvez já deve ter presenciado alguma situação assim. Alguém que está passando por uma situação difícil e que
as pessoas então tentam defender a Deus, porque a pessoa está questionando por que aquilo está acontecendo, e as pessoas tentam defender a Deus. Então, enquanto eu lia e meditava nesse capítulo de Jó, nesse comentário e em outros comentários aqui que eu tenho utilizado aqui para fazer esse estudo de Jó, eu me recordei do caso de um amigo meu de infância. Então, esse amigo, ele era muito novo, ele tinha por volta de 12 anos, quando o pai dele faleceu. E eu fiquei um bom período com ele, a bem da verdade, todo o período ali do velório do pai dele, eu fiquei com ele. Antigamente você podia ficar as madrugadas aí no velório, então eu passei a noite, a madrugada, até o momento do enterro eu fiquei com esse amigo meu de infância. E na ocasião, ele me falou que o que mais doía, porque ele era então o filho mais velho, né? Então o que mais doía eram as pessoas tentando consolá-lo com palavras duras. E é isso que Bildade está fazendo, tentar consolar Jó com palavras duras. Por quê? Porque Deus não precisa ser explicado por ninguém, até mesmo porque, como diz a canção, ninguém explica Deus. Então, nosso papel como seres humanos, nesses casos, não é tentar defender Deus, porque Deus não precisa que ninguém o defenda. O que a gente precisa é ter compaixão. E a oportunidade que a gente tem, então, de sermos compassivos, de exercermos o que Jesus falou, que é chorar com os que choram. Nós precisamos chorar com os que choram. Quando você vê ali nos evangelhos o menor versículo da Bíblia, não é assim? Jesus chorou, então você vê a situação ali de Lázaro. E Jesus se compadeceu de toda a situação. Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, se compadeceu de toda aquela situação, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, apesar disso, Jesus se compadeceu. E o que acontece em muitas das vezes é que nós nos esquecemos de que Deus que está no controle da história, que o nosso Deus é o Senhor absoluto de toda a história e tudo acontece segundo aquilo que Ele permita que aconteça, e tudo que acontece com um propósito. Então Ele sabe dos porquês, mas nós não sabemos. Por isso Ele não precisa de alguém que o defenda. Ele precisa que nós venhamos cumprir o papel pelo qual nós fomos chamados. Então, olhando para essa situação de Jesus na morte de Lázaro, o que nós precisamos fazer é chorar com os que choram. Então, se você que está ouvindo esse estudo já passou por uma situação dessa, já se sentiu constrangido, às vezes, como eu contei o caso desse amigo, então, se você se sentiu constrangido alguma vez, que você possa perdoar essas pessoas, porque, infelizmente, a gente, às vezes, tenta defender a Deus, e esse não é o nosso papel, esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é para chorar com os que choram. Então, nós temos que ser compassivos com a dor do outro, não é assim? Não nos deixar levar pelas emoções de querer, às vezes, justificar Deus. Não queira justificar Deus não, meu irmão, porque Ele não precisa de nenhum advogado. Aliás, Ele é o nosso advogado. Ele não precisa de ninguém que fique julgando, porque Ele é o juiz. Então, que a gente venha compreender qual que é o nosso papel diante da dor do outro. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.